Semana passada começou comigo, agora vai começar com o Paulo Henrique agora. Pode fazer a primeira pergunta para ele. Bom, então lembrando aqui mais uma vez, estamos com o tema O Destino do Transgressor. Então vamos aprender através disso tudo qual vai ser o destino dele, tá bom? Bom, Paulo Henrique, a primeira pergunta vai para você então. Que pergunta fez Pedro com reverência aos ímpios? Qual foi a pergunta que fez São Pedro com reverência aos ímpios? Qual foi nessa pergunta referente aí aos ímpios? 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, o julgamento, Pedro fala aí, né? Começa pela casa de Deus. Ele diz, se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então já dá aí uma pergunta que leva a um entendimento, assim, uma pergunta que eu acredito que o transgressor já começa a pensar, poxa, se tem um julgamento que começa pelo povo de Deus, pela casa de Deus, qual vai ser o fim daqueles que não estão obedecendo ao Evangelho? Então o fim já não vai ser um fim bom, um final glorioso, um final de eternidade. Então já é algo que é uma pergunta que leva o transgressor em especial a temer. O melhor que para iniciar o nosso estudo foi esse, né? Uma pergunta, né? Qual será o destino, né? Dos que são desobedientes ao Evangelho, né? Então esse é o tema, né? Destino do transgressor, né? Onde a gente vai aprender aqui qual será o seu destino. Bom, sabemos que eles vão ter, né, o que eles merecem, mas ao praticar o pecado, tem algum salário, tem alguma recompensa? E a segunda pergunta eu faço agora, Gleice, o que diz a Bíblia ser o salário do pecado? A gente já leu muito desse texto aqui, né? Já citou muito, né? Você aí de casa já conhece, já sabe, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? E não tem essa, né? Ah, eu cometi poucos pecados, né? Fulano tal cometeu muitos pecados. Então, há chance para mim, né? Há uma possibilidade de salvação para mim que cometi poucos pecados. Bom, se você ainda está nessa vida, você tem ainda chance, né, de ir ao advogado, né, junto ao Pai Jesus Cristo, né, pedir perdão pelos seus pecados. Uma vez que morreu, a gente estudou a semana passada aqui, já não tem mais jeito, né? E Ezequiel 18, versículo 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então essa é a paga, né? E todo e qualquer pecado, né? Uma vez que você pecou, você está sujeito à morte. Então, pode contar. Então, morrer, né, significa o quê? Cessar de viver, extinguir-se, acabar, cair no esquecimento, findar-se. Então, esse é o sentido aí de morrer, né? Bem rapidinho um comentário, né? Aproveitando aí o comentário de Gleison. A alma que pecar, como diz lá Ezequiel 18:4, essa morrerá. Então mostra que a alma, ela morre. O destino transgressor é a morte. E aí surge uma pergunta que até faz lembrar os assuntos passados que nós apresentamos. O que é uma alma? Lá em Gênesis 2, verso 7, fala que o homem foi criado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. Foi feito alma vivente. E interessante que esse mesmo texto é usado por Paulo no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, no qual ele se refere novamente a esse texto, né, que o homem foi feito, né, alma vivente. Então, alma é isso, né? Ela é um ser vivo. Então, esse ser vivo, se não estiver em Cristo, se não aceitar a vida, o Evangelho, né, que traz a imortalidade, ele vai perecer, ele vai morrer.
Bom, então, a terceira pergunta agora eu faço a Paulo Henrique. Que espécie de morte será essa? Será que tem alguma espécie? Que espécie de morte será essa? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, perdição ou destruição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eterna perdição. Que espécie de morte será essa? Uma eterna destruição, destruir, né, aniquilar, fazer desaparecer, exterminar. Então é isso que acontece, né, como diz a pergunta aqui, que espécie de morte será essa? É uma morte eterna, no qual não há mais vida, não vai haver mais ressurreição. Isso para o transgressor. Então, a lei de Deus, se você transgride a lei de Deus, como o Grace falou aí, tem a oportunidade de você confessar, se voltar para Deus, confessar os pecados. Mas quando isso não acontece, se você viver uma vida de transgressão, de pecado, o salário do pecado é a morte, e vai ser morte eterna, destruição completa. Então não adianta querer viver poucos anos aqui neste mundo e perder a vida eterna, né? Então é melhor perder alguns anos deste mundo e viver eternamente com Cristo. A quarta pergunta faço agora a Gleison, que diz: que atingirá a destruição dos ímpios? Que atingirá a destruição dos ímpios. Qual será o alcance, né, dessa destruição, né? Isso, exatamente. São Mateus 10, 28 diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer, morrer, no inferno, a alma e o corpo. E daí, o verso antes, né? Não temo aqueles que podem matar o corpo, né? Mas não podem matar a alma, né? Esse é um verso que você pegar e depende, né, do contexto, como você subentende a alma, né? A gente já explicou aqui, né, que a alma é o ser humano em si, né, esse ser integral, né, de corpo, alma e espírito. Mas o que é que o texto está querendo dizer, né? Não tema aquele que pode, né, destruir com o seu corpo, né, mas a sua vida está garantida em Deus. Você morre nessa vida, mas você tem uma vida futura. A garantia de uma vida futura, uma vida eterna. Né? A gente deve temer a quem? A Deus, né? Aquele que pode fazer tanto perecer a alma, né? Como fazer você morrer, como você perder a sua salvação. Né? E daí, perder a sua vida tanto nessa vida como na vida futura. Ele pode fazer uma destruição completa, né, Gleice? O ser humano pode acabar com o ser humano uma parte. Né? Outro humano aí querendo destruir, né? Outro humano, né? Outro ser humano. Mas com Deus a destruição que ele faz é completa, né? Não tem como ficar uma parte, né? Uma vez que seu nome está escrito no livro da vida, né? Então você não deve temer, né? Matou o seu corpo, mas só a vida eterna está garantida, né? Agora, uma vez que seu nome é riscado no livro da vida, aí tema a ele, né? Bom, quinta pergunta eu faço agora para o Henrique. Que diz Cristo irá acontecer aos que... O que fala Jesus Cristo que irá acontecer aos que não se arrependerem? Vai acontecer alguma coisa com essas pessoas? Interessante que, mesmo que tenha entrado o pecado neste mundo e assim a morte tem reinado, mas é uma solução. É como o texto fala, né? Lucas capítulo 13, verso 3, diz assim: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então precisa de um arrependimento, uma mudança. Se não houver essa mudança, que é uma mudança sair da morte para a vida, todos irão perecer, morrer. Então a garantia de vida só está em Jesus Cristo. O transgressor, aquele que não se volta, que não reconhece que os seus pecados estão levando para uma morte eterna, se não se arrepender, todos igualmente irão perecer, ou seja, morrer. E aqui está falando de morte eterna. Morte não é simplesmente essa morte, né? Até porque todos estamos sujeitos a morrer, né? Essa morte, né? Então,
É o justo, né? Morre, né? Se você se arrepende, a Bíblia não está dizendo assim, se você se arrepender, você não vai passar por essa morte. Não, todos irão passar. Agora, de que morte está falando aqui? Na morte eterna. E esse perecer, Paulo, quer dizer acabar, findar, deixar de existir, morrer. Né? Então, não vai realmente aniquilar. Você não vai ficar eternamente ali no fogo. E daí a gente vai explicar mais na frente essa questão do fogo eterno. Bom, seja a questão, diz que, como diz o apóstolo São Pedro, que eles perecerão. Como é que vamos perecer? No caso, o O transgressor, né? Como é que ele vai perecer? Tem alguma maneira aí da pereção dele? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, verso 12. Diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então vai perecer na sua corrupção. E aqui o texto fala, né, como animais irracionais. E são pessoas, né, como animais irracionais, né, que seguem as suas naturezas, né, estão presos ao pecado, né, mortos em seus delitos e pecados. Né. O que é que vai acontecer? Né? Eles vão perecer na sua corrupção. Bom, Paulo Henrique, aqui são comparados os ímpios no tocante à punição que recebem. Aqui são comparados, né? Aqui diz assim, Salmos 37, verso 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumo se desfarão, ou seja, em fumaça. É interessante, porque esse texto ele compara a gordura dos cordeiros. Na mensagem do santuário, os sacrifícios que eram ali realizados, quando era sacrificado o cordeiro, era tirada a gordura, era colocado num local à parte e era queimado. E essa gordura era o símbolo, simbolizava ali o pecado, e todo pecador não convertido. E no final a paga seria o quê? Destruição completa. E ali ficava uma lição, né, para todos os israelitas ali que contemplava, que presenciava esse momento, né, da queima ali da gordura. Então, aqui deixa bem claro que o destino do transgressor, do ímpio, vai ser destruído, vai ser queimado como a gordura e vai se tornar em fumaça. Ou seja, não vai ficar algo aí a queimar, ter uma matéria, a queimar, mas não, a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia diz que vai se desfazer, vai se tornar fumaça, né? Cinzas. Bom, então já sabemos aí, né, que vai ser desfeito, vai ser aí comparado a uma fumaça. Algum comentário vocês gostariam de fazer em cima dessa pergunta ainda? Mas é isso mesmo. Irá dissolver, né? Anular, dissipar, né? Outros termos que a gente pode usar para dizer, né, o que o ser humano vai ser aniquilado. Né? Quando se fala assim, né, da questão de cinzas, eu lembro quando Abraão ele conversa com o Senhor e ele diz assim: eu que sou pó e cinza. A estrutura do ser humano é essa: pó, cinza. Né? O ser humano foi criado do... Então, se o fogo que virá para a destruição dos ímpios vai fazer eles se tornarem pó, né? Virarem aí cinza. Bom, então aqui agora faço a Gleison. Como descreve João Batista a destruição dos ímpios? Como é descrevido por João Batista a destruição dos ímpios? Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim, João descrevendo aqui, né? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira e recolherá
no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E daí a Bíblia usa desse termo, né? O fogo que nunca se apaga, ou o fogo eterno, né? O que é que a gente pode descrever como o fogo eterno ou o fogo que nunca se apaga? Daí a gente vai explicar nas questões seguintes, mas aqui descreve, né? E queimará a palha, ora, com o fogo que nunca se apaga, nunca se apagará. Não se apagará enquanto que não haver consumação da matéria, né? Uma vez que a matéria é consumida, o fogo ele se apaga, né? Não tem para que o fogo continuar ali aceso se não tem mais matéria a ser queimada. Então esse é o sentido, né? Não é porque a Bíblia fala do fogo que nunca se apaga, ou de um fogo eterno, usando de exemplo aqui a destruição de Sodoma e Gomorra, como Judas menciona que eles foram postos como exemplo do fogo eterno, mas nem por isso essas cidades estão queimando até hoje. Estão queimando até hoje. A Bíblia também fala dos muros, né, que serão ali incendiados, né, serão tacados fogos ali, e nunca o fogo iria se apagar. Mas nem por isso a gente vê as muralhas ali, eu não me lembro o nome da cidade ali, se Paulo estiver lembrado. Um dos exemplos é Jerusalém, né? Ali no capítulo 17 de Jeremias, né? Isso. Se continuasse na transgressão do sábado, Uhum. o Senhor ia ter fogo nos seus portões, nos palácios, que não iria se apagar. Não ia se apagar, né? Então até hoje não está, né? A queimar. Nem né? por isso está até hoje, né? O fogo pegando lá, né? Então, esse é o sentido. Até porque, né? Bem rápido aqui, só reforçando aí, destacando, né? A alma, o ser vivo, ele é composto de pó, mas o fôlego de vida. Uhum. Então, como foi feita uma vivente? Uma vivente é assim, né? Pó mais fôlego de vida. Então, no momento do fogo, só enquanto existe ainda a matéria, para que o fogo haja, né? Esteja ali a queimar. Então, ele fazendo a sua obra de destruição, não vai existir mais, né? Vai se tornar em pó, em cinza. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo, faço agora a pergunta para Paulo Henrique. Para quem diz Cristo, foi preparado o fogo que afinal destruirá os ímpios? Cristo falou que tinha feito um fogo para destruir, mas quem esse fogo iria destruir? Destruirá os ímpios? Como será essa destruição e para quem? Mateus capítulo 25, verso 41. Até mencionamos também aqui, né? Esse texto, Jesus ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo, ele foi preparado para punir aí, para destruir o diabo e seus anjos. Até porque lá o profeta Ezequiel, ele transmitindo a mensagem do Senhor, ele disse que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né, na morte do homem mau. Antes, o seu prazer é que ele se arrependa, né, se volte para o Senhor. Mas o fogo, ele é preparado para o diabo e seus anjos. Se as pessoas entrarem num caminho, nas sugestões, aceitarem os enganos do diabo, a sua mentira, consequentemente vão também participar desse fogo, né? E vão ser destruídos. Não tem como fugir, né? Não tem como separar. É como você se molhar com gasolina ou algum líquido inflamável e alguém acender um fósforo próximo. Consequentemente, não tem como você ali se livrar, né, do fogo. Você vai pegar. Então, a mesma coisa, se você não tem aceitado a Cristo, mas tem aceitado aí o inimigo como o Senhor da sua vida, o final vai ser destruição, assim como o diabo também, né, vai ser destruído. E ele, claro, em primeiro lugar, porque o fogo foi preparado para ele e seus anjos. E daí, deixa eu só dar uma notazinha aqui, é importante, né? Esse fogo é chamado eterno devido ao caráter da obra que realiza, da mesma maneira que dele é dito que nunca se apagará, porque não pode ser extinto, e não
poder apagar-se uma vez terminada a sua obra. E não por não poder apagar-se uma vez terminada a sua obra. Bom, então, uma pergunta, faço agora 3. Essa é uma pergunta, né? Qual será o resultado desse castigo? Qual será o resultado? Sabemos que toda ação tem a sua reação, não é? Então vamos saber agora qual vai ser o resultado deste castigo. Provérbios 10, 25 diz: como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, como a tempestade, o ímpio vai passar. Né? Só o justo que terá perpétuo fundamento. Né? Então, usamos de várias expressões aqui, né? Irá acabar, irá passar, irá se extinguir, aniquilar, morrer, perecer. Então, não há essa de, vai ficar eternamente ali ao fogo, a se queimar. Não. A Bíblia não ensina isso. Não vai ter nenhuma vida na igreja de tortura. A Bíblia não apresenta em nenhum momento, né? Pois é. É uma vida de tortura, né? A Bíblia apresenta vida eterna para aqueles que aceitarem a Cristo, né, e forem salvos, né? Senão o ímpio poderia dizer, não, eles também têm vida eterna, né? E falando nisso, bem rapidinho aí, entrando responder também essa questão, no Salmos 37, verso 10, diz assim: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O ímpio não existirá. Então, como é que não tem como aceitar uma ideia que os ímpios, que os perdidos estão a queimar, pois o texto diz, né? E o ímpio não existirá. Ora, se está se queimar, então existe, mas aqui diz que não existirá. A gente poderia pensar, né? Está lá na nova terra, nova vida, né? O ímpio não existirá mais, né? Mas como é, não, Deus reservou um lugar em que eles estão a queimar, né, por toda a eternidade, né? Como fica, né, o pensamento daqueles que foram salvos, né? E até A justiça de tudo isso que a gente está passando, né, é para provar a justiça de Deus, né, que Ele é justo, né, que Ele é eterno, né? E daí eu não consigo imaginar, né, nem nessa vida, eu acredito nem na vida futura, né, de ver que existem pessoas a queimar por toda a eternidade e ainda pensar, não, Deus é justo, né? De alguém pagar pecados de, vamos supor, uma vida de 70 anos de pecado, você ter que passar a eternidade toda a se queimar, né? Nem na justiça terrena, né, que a Bíblia declara como trapos de imundícia, né? Colocar alguém na cadeia, né, 120 anos na cadeia por um pequeno delito que ele cometeu, né? Para a gente não acha justo, né? Então tem um tempo ali, né, determinado para cada ações do ser humano. Bom, Paulo Henrique, será poupada qualquer parte do corpo dos ímpios? Qualquer parte dos ímpios, será que vai ser poupada qualquer parte? O que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Malaquias capítulo 4, verso 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Não vai ficar nada, não vai sobrar nada, nenhuma parte, nem raiz nem ramo. Você pode, até um exemplo, colocar fogo numa floresta, numa mata, e ali ser destruído, mas a raiz permanece. Depois dá uma chuva, brota ali, vai nascendo. Mas aqui diz a destruição final com os ímpios, com o transgressor. Nem raiz, nem ramo, nenhum vestígio vai ficar. Gleison, qual será então o seu estado? Obadias 16 diz assim: qual será o seu estado? Diz assim o verso: porque como vós bebestes no monte da minha santidade
Assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. E serão como nunca tivessem sido, né? Esse próximo verso também, que Paulo Henrique vai ler, né, da pergunta 13, também remete, né, à situação, né, do ímpio, né, do seu estado, né, e o lugar dos ímpios, né. Queria que o Josimar fizesse a próxima pergunta. E até eu comentei, né, esse verso. Se quiser passar para a próxima, eu fiz o comentário aí. Do Salmos 37, verso 10, né? Ok. Olharás para o lugar e não aparecerá, né? O ímpio deixará de existir, né? Então, só aqui fazendo uma pequena, né? Onde será então o lugar dos ímpios? Ele diz que será impossível conservar os ímpios em tormento eterno, sem haver um lugar onde puderem existir. Então, não vai, é impossível conservar os ímpios, né? Eternamente, não tem como. Porque se tivesse essa conservação aí dos ímpios, tem que ter um local onde eles iam ficar. E aqui diz, né, que o ímpio não existirá. Você vai olhar para o seu lugar e não vai aparecer, não vai existir, não vai ter um local, porque foram exterminados. Porque muitos acreditam que quando morremos, ali está no purgatório, né, pagando ali um pouco para depois ser salvo. Mas a Bíblia não relata sobre isso. Também sabemos que não vai ter lugar para os ímpios no céu, porque o reino do céu só entra santo, né? Então por isso que Deus diz: santificai-vos. Então nós devemos ser santificados por Deus. Então eu faço agora a pergunta aqui: recebem os ímpios sua punição logo ao morrer, ou esperam até o dia do juízo? Tu fez a pergunta 15, né? Seria a 14. Isso, perdão. Onde serão recompensados tanto os justos como os ímpios? Onde serão recompensados tanto os justos como os ímpios? Então, Provérbios 11:31, esse verso é uma reflexão, né? Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O justo é punido na terra, né? Porque às vezes nós cometemos alguns delitos. O ser humano, ele é falho, né? Já nascemos num mundo de pecado. Herdamos, né, e as consequências, né, de uma natureza degenerada. E daí nós somos punidos na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador, né? Como a primeira pergunta, né, deixa uma reflexão, o primeiro texto aqui lido, né? Se o julgamento começa pela casa de Deus, né? Se começa por nós, né? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho, né? Qual será o fim daqueles? Então, se nós somos punidos da terra, quanto mais o ímpio, né? Entra aquele ditado na igreja: tudo que se faz aqui se paga. Aqui se paga. Vai ser realmente, né? Literalmente. Bom, Paulo Henrique: recebe os ímpios sua punição logo ao morrer, ou esperam até o dia do juízo? Como muitos falam, né? Morreu, está ali já recebendo o seu castigo, está recebendo a sua herança, já está no céu, no inferno. O que a Bíblia relata sobre isso? 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Está reservado, está ali na sepultura, mas para o dia do juízo, para a condenação. Bom, Gleison, agora aqui vai a você. Para que são reservados os céus e a terra que agora existe? Para quem são reservados os céus e a terra que existe? Eu comentei esse verso semana passada, né? Segundo Pedro, capítulo 3, e o verso 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição, né? Ou destruição dos homens ímpios, né? Então, uma vez Deus criou essa terra, não foi para esse propósito, não foi para esse fim. Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse eternamente, e foi ali que foi nessa terra que foi posta
Pode falar, Deus. Olha aí depois o WhatsApp. Tá, só um momento. Chegou uma mensagem. Não, Sim, sim. Vamos embora. vamos comentando aí que a hora. Peraí, perdi aqui. A pergunta 16, não é isso, né? Isso, comentando a 16. Então, mais uma vez, se não teria sido posto ali a árvore da vida, né? Então, mais uma vez que o homem pecou, né? Esses céus que agora existem, né, estão reservados, né, como tesouro, como diz aqui, né, para o fogo, né, para o juízo e para a perdição. Onde será a sentença final do juízo, né? Será aqui nessa terra, né? Não tem outro lugar, né, no espaço em que Deus vai reservar um lugar lá para que os ímpios possam ficar queimando eternamente. Não, é aqui mesmo, onde vai ser a morada do justo, né? Pronto. Vamos seguir, né? Vamos, senão não vai dar tempo a gente concluir aqui o nosso estudo bíblico. Bom, Paulo Henrique, qual será o resultado do fogo do último dia? 2 Pedro, capítulo 3, verso 12 e 10, verso 10 e 12, diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra e as obras que nela há vão se queimar. Daí o próprio apóstolo ele diz que vai se fazer novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque a antiga terra ela foi desfeita, ela foi queimada. Se ela foi queimada, quem foi queimado juntamente com ela? Os ímpios. Então daí você já entende que os ímpios não vão estar aí a viver sobre chamas eternas. Porque essas chamas eternas, né, acabou com essa terra de pecado, este mundo, e agora é feito um novo mundo, no qual os salvos vão habitar neste novo mundo. Mas os ímpios vão ser também destruídos aí nesse momento. Bom, Gleison, por meio de que diz Cristo que será seu reino purificado de pecado e dos pecadores? Por meio de que diz Cristo será o seu reino purificado de pecado e dos pecadores? Muito bem. Mateus 13, 41 e 42 diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Então aí, ó, Satanás e os ímpios têm então este mundo por seu lugar. A seu tempo Cristo o possuirá, ele o limpará de pecado e de pecadores, restaurando-o a fim de que o possa dar em possessão eterna aos santos do Altíssimo. Então foi o que a gente estava comentando aqui, né? Essa terra será o fim, o destino dos transgressores, onde eles serão aniquilados, e essa mesma terra passará por uma purificação, né? Haverá um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, e os justos vão possuir essa terra e irão viver eternamente. Aqui será a nossa morada, a morada dos justos. Paulo Henrique, quando serão os ímpios ressuscitados para receber a sua punição final? Tem algum dia que os ímpios ressuscitarão para receber a sua punição? Sim, a Bíblia apresenta lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas os outros mortos, se referindo aí aos ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Há um espaço de tempo, os justos, na vinda de Cristo, ressuscitam, os mortos que estão mortos ficam na sepultura, depois de 1000 anos, eles revivem, ressuscitam. Gleison, de onde virá o fogo para os destruir? Será que vai sair daqui da terra, que como muitos acreditam? Será que o inferno vai se abrir e vai sair fogo para destruir os ímpios? Da onde é que vai sair esse fogo para destruição? Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. A gente falou semana passada sobre as duas ressurreições, né? Onde haverá duas ressurreições, do justo e dos ímpios, né? Onde os justos
serão ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus, e os ímpios irão permanecer, né, nessa terra até que se complete o quê? Os 1000 anos. E daí eles serão ressuscitados para receber a sua punição, né, a punição eterna, né, onde vai o quê? Descer fogo do céu e vai consumi-los. Bom, então já sabemos, né, que esse fogo vai vir dos céus. Paulo Henrique, a que reduzirá os ímpios a esse fogo? Vai reduzir ao que eles irão se tornar em quê, né? Uma vez que esse fogo vem sobre eles. Esse é um dos textos que deixa bem explicado, né, esse assunto aí. Que realmente não haverá um corpo aí, uma alma imortal que o fogo não pode detê-los, consumi-los. Malaquias capítulo 4, verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Serão cinzas. Então aí, né, Gleice, não tem como dizer, né, que os ímpios, os perdidos, estão a queimar. Porque eles irão se fazer cinzas debaixo dos pés aí dos salvos, né? Um dos textos que é bem direto é que diz que assim diz o Senhor dos Exércitos. Né? É Deus que está dizendo. Bom, Cleison, como é chamado, afinal, destruição dos ímpios? Apocalipse capítulo 20, verso 14. Esta é a segunda morte, né? Como é chamada? A final destruição dos ímpios. Segunda morte. Né? A primeira já passaram. Né? Ou irão passar, né? Os ímpios que estiverem vivos, né? E aí a Bíblia chama de segunda morte. Né? A destruição total, né? Paulo Henrique, que aparecerá depois do dia da queima? O que aparecerá depois do dia da queima? O que vai aparecer diz assim, 2 Pedro capítulo 3, verso 13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Depois da destruição dos ímpios de pecado e pecadores, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Né? Nós iremos aguardar. Todos os justos, né, os santos, estão aguardando esse dia, no qual todo mal será desfeito. E nós aguardamos com alegria, né, esse dia onde novos céus e nova terra, onde irá habitar ali a justiça. Gleison, onde estarão tão justo? Onde estarão então os justos? Onde é que vai estar? Número 24, a gente só tem mais 3 e a gente já finaliza aqui. Onde estarão os justos? Então, Mateus capítulo 13, verso 43, diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. João teve uma visão ali, né, da cidade santa a descer do céu. Viu uma cidade santa, né? A Nova Jerusalém descendo do céu, e daí ela vai estabelecer o que aqui? Nessa terra, onde será o reino do Deus eterno. E a gente vai, o que? A nossa morada será onde? Aqui, com o nosso Pai, aqui na terra. Onde essa terra será restaurada, e aqui será o nosso lar. Paulo Henrique, que promessa do Salvador se cumprirá então? Em Mateus capítulo 5, verso 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra vai ser dos mansos, porque aprenderam de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aprenderam dele, o aceitaram como Salvador e Senhor, Ele que é a vida. Então agora eles podem viver eternamente nesta nova terra. Gleison, que universal cântico de louvor será entoado então? Será que vamos também cantar nos céus? Com certeza. Apocalipse capítulo 3, 5 e o verso 13.
E eu vi a toda a criatura que está no céu e na terra, e ouvi, né, toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Amém. Poder para todo sempre. Então, esse será o cântico universal, né, de louvor que será entoado entre os justos, né, entre todos os seres, né, toda a criatura que há no céu, no mar, na terra, debaixo da terra, nos mares, em todo lugar, Deus será louvado e exaltado por toda a eternidade. Amém. Bom, então chegamos aí ao final de mais um programa do estudo bíblico de hoje, programa Escola Bíblica. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, amigos ouvintes, cada um que está nos acompanhando através do nosso aplicativo, através da nossa live do YouTube. Deus possa abençoar todos, Gleison, Paulo Henrique, Leandro, que nós possamos ser instrumento da mão do nosso Deus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.